Olá, vamos começar nosso debate sobre a conjuntura nacional brasileira hoje. Estamos atualmente na gravação, no momento da gravação desse vídeo, com a greve dos caminhoneiros. E estamos aqui com o professor Cláudio, historiador, e vamos conversar então com o professor Cláudio. Bom dia. Bom dia, tudo bem, César? Tudo bem. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, o que tu tem assim a falar sobre essa conjuntura, até dar um início? O petróleo realmente é um patrimônio nacional, né? Qualquer país que descobre petróleo, ou tem golpe ou tem guerra, né? Não é fácil, né? Então o pré-sal parece que foi um divisor de águas assim no Brasil, né? E tu deu um início assim nos bastidores sobre a greve dos caminhoneiros que ocorreu no Chile, né? No início dos anos 70, fazendo um comparativo aí, né? É interessante, né, César, porque o que acontece? Lá no Chile, em 1972, teve uma greve de caminhoneiros também, mas tem, claro, as semelhanças e as diferenças. É interessante a gente fazer comparativos para a gente ver o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui. É claro que lá o motivo da greve não é o mesmo que no Brasil. Lá foi criado um motivo, na verdade, pelo imperialismo norte-americano. Só um ano depois da deposição do presidente Allende é que descobriram isso, né? Criaram esse motivo, plantaram esse motivo para causar uma imensa greve e indo, na verdade, de contra o interesse de uma plataforma de governo que era de nacionalização da indústria mineral e da própria saúde, né, daquele país. E é diferente da nossa de hoje pelo seguinte, olha só, aí a gente volta lá saímos do Chile agora, né? Depois, em outro momento, a gente vai fazer uma palestra falando sobre essa questão do Chile, comparando com a greve dos caminhoneiros brasileiros, né? Lógico. Mas então agora vamos falar sobre a questão do petróleo, então. O petróleo foi, por exemplo, a Petrobras, né? Sim. Ela foi criada no Brasil no governo do Getúlio Vargas, né? Porque assim, naquele momento, o Brasil até a década de 30 era basicamente um país agrícola, não existia indústria no Brasil, não tinha industrialização, não tinha essa questão. E aí, na época do Getúlio Vargas, a criação da Petrobras, ela começa a dar uma nova perspectiva para o futuro do Brasil, né? Então essa empresa, a Petrobras, que vai tanto explorar a existência do petróleo no Brasil, como também vai começar a organizar o refino, né, para produzir a gasolina e o óleo diesel, ela vai ser uma empresa que vai tomar um papel extremamente importante, não como uma empresa lucrativa, mas como uma empresa estruturante para desenvolver a estrutura do país. Mas é muito interessante porque o Getúlio Vargas ele não era comunista, né? Não, porque não parece é. que essas questões de nacionalismo e tal sempre está ligado aos comunistas, aos socialistas, esse discurso que a direita mais mais retrógrada, né, fala assim, esses dias eu ouvi na rádio dessas mídias tradicionais dizendo que o PT era, como é que é, que bom que saiu o PT porque estavam fazendo uma ditadura comunista socialista. Os caras juntaram três conceitos, três fatos assim, num só, que realmente eu não sei se aquilo ali era má fé ou era ignorância, né, ou as duas coisas, né. Então essa questão do nacionalismo, por exemplo, tu fala do Getúlio Vargas era PTB na época, né? Era trabalhista, né? Na verdade ele criou o PTB depois. ele criou o PTB depois, então, porque o PTB daquela época é diferente do PTB de agora, né? Sim, então, mas a questão, claro, o Getúlio Vargas criou o PTB e tal, mas que era um partido trabalhista naquela época. Mas a questão, assim, fazendo a diferença, o Getúlio Vargas ele foi combatido na época também, né? Ele era o início da Guerra Fria, década de 50, já existia essa disputa, né, geoeconômica, política e militar entre Estados Unidos e União Soviética. Isso começou lá em 47, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os dois mostraram um para o outro que cada um tinha bomba atômica. Certo. E aí começa essa disputa e começa o mundo bipolar. Então o Brasil, na época do Getúlio, também era obrigado a estar alinhado com os Estados Unidos e adotar a política imposta pelos Estados Unidos e se reduzir só simplesmente a um país que representava para os Estados Unidos o mercado consumidor e o produtor de matéria-prima. Aí tu cria uma Petrobras e começa a sofrer pressões internacionais que vêm do imperialismo norte-americano na época, que acabou levando ao suicídio do próprio Getúlio Vargas, né? Um dos fatores que levou a isso.
naquele período. Por quê? Porque ele cria a Petrobras, que é essa empresa que então ela é estruturante. Se vocês vão pensar, ou aí olhando a greve dos caminhoneiros, né, a simples falta dos caminhoneiros que usam o óleo diesel e que pararam por causa do preço do óleo diesel provocou o desabastecimento geral no país, né? Provocou... Sim, isso mostra até a crise do sistema viário, né? De como é que a circulação dos bens ocorre no Brasil. Sim, cerca de 80% hoje do transporte no Brasil é feito por estradas, não é mais por trem, por água, sim, ou de outro meio, é por estradas. 80% é muita coisa, né? E é muito interessante que essa quebra, né, do sistema ferroviário vem ao longo dos anos, né? Não sei se começa com JK ou vem antes um pouco, mas sucateamento do sistema ferroviário... ele foi indo ao longo dos anos. Para ter uma ideia, aqui em Porto Alegre, por exemplo, em 1910 foi concluída a ferrovia de Porto Alegre até Novo Hamburgo, e de Novo Hamburgo até o interior de Triunfo, lá Barreto, né? Sim. E passando por Montenegro e tal, isso em 1910. Agora só em 2010, novamente, depois que eles desativaram em 1986 o transporte de passageiros por trem, foi só em 2010, 100 anos depois, que novamente chegou o trem de passageiros, que daí é o metrô, até Novo Hamburgo, de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Então, isso pensando em passageiros, né? Sem falar em questão de carga. Claro. É claro, a gente ainda continua tendo, mas se arrastando, né? O Sim. transporte de cargas via trem. Mas voltando só para a questão do petróleo, né? Da soberania nacional, né? Porque o petróleo ele diz respeito à soberania nacional, né? Claro que sim. Olha só o que acontece hoje em dia. Passa uma... Toda vez que interessante, né? Porque assim, ó, a democracia na Venezuela, né? Que é sempre dito que é uma ditadura, mas teve eleições e o presidente foi eleito, enquanto que aqui no Brasil o presidente Temer, que não foi eleito, não reconheceu a eleição da Venezuela. E aí acontece tudo isso que acontece com ele aqui agora hoje. É um caso muito engraçado, mas enfim. Por que estou falando da Venezuela? Não que eu vá achar que a Venezuela seja um primor de governo, que seja aquilo que a gente queira para o Brasil, o modelo que eles usam lá. Mas enfim, a questão do petróleo, né? Por que existe tanto interesse dos Estados Unidos sobre a Venezuela, sobre se é uma ditadura ou não é, e por que a Rede Globo, por exemplo, está sempre junto com essa questão, né, de perseguição sobre a Venezuela, porque é uma ditadura. Por que eles não falam de outros países que são ditadura também? Outros países que não têm petróleo? Porque os que não têm petróleo não interessam para eles, né? Então, quando descobriram o pré-sal, aí os interesses vieram para cima do Brasil, né? Sim. Aí a questão ficou complicada aqui para nós, e aí começou a surgir toda uma política de desmonte, né, do governo brasileiro, que vinha crescendo como economia perante o mundo, vinha estruturando a questão do uso do petróleo, né, dessa descoberta do petróleo, e agora a gente vê que é a política deste governo que está aí, do parente desse que acabou de sair também e tal, era uma política de aumentar os preços dos combustíveis para elevar o preço das ações da Petrobras, né, para agradar os acionistas, principalmente aqueles que não são brasileiros, né, em torno de 30% das ações da Petrobras, se não me engano, pertencem a organismos externos que não são brasileiros, são pessoas de fora do país. E aí elevar o preço das ações para provavelmente colocar em prática a venda da Petrobras também, junto com grande parte dos postos de petróleo que já foram vendidos, né? Eu queria relatar um fato, assim, queria te aproveitar mais como historiador, mudando um pouco de assunto, mas dentro do mesmo contexto, com relação à questão como é que estão os partidos se comportando nessa questão e como eles se comportavam antes, né? Eu vejo, assim, às vezes essas mudanças, eu estava falando contigo em outro momento, a questão do Brizola, quando ele foi governador aqui do Rio Grande do Sul de 58 a 62, caiu no colo dele uma bomba que era os empresários norte-americanos
que tinha uma empresa de energia elétrica, de energia, e outra de telefonia, e essas duas empresas estavam sucateadas, né? E os empresários estavam ganhando valores acima do teto permitido na época, dos lucros, e havia uma reclamação generalizada pela população gaúcha com relação à falta de energia, e tu não conseguia fazer ligações, né, para outros estados, era bem difícil naquele período. E aí eu percebi uma coisa que o Brizola, né, tem dessas leituras que eu fiz, até depois tem que confirmar um pouco essa veracidade de alguns fatos, mas ele tentou negociar com o empresariado, né, para tentar modernizar a empresa, e o empresariado foi levando, empurrando ele com a barriga, né. E aí chegou um momento que houve assim, ele percebeu, ele intuiu, o governador na época intuiu, que eles queriam tirar, na verdade esperar acabar o mandato do Brizola e aí continuar do jeito que está. Mas no final das contas ele encampou, né, e teve um apoio, aí que eu queria ver contigo, olha só que interessante, aí teve um apoio na época, não sei se foi por causa da opinião pública, né, porque ele amplificou essa insatisfação no Correio do Povo na época, que ele teve um certo apoio do Meneghetti, que era prefeito de Porto Alegre, e teve um apoio do governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda, que além de conservador de direita, ele era... Que é o Rio de Janeiro hoje. Né? Que é o Rio de Janeiro hoje. Ele, além de ser de direita, conservador, ele era pró-norte-americano. Então tu vê como é que essas forças conseguem se mobilizar em nome de um projeto nacional, porque daí vem a questão, ele encampou, o Brizola encampou, deu um valor, assim que ele julgou o perito na época, foi lá e percebeu que o maquinário estava sucateado. Então ele o Brizola pagou um valor, ele encampou, né, deu um valor que julgou correto para o empresariado, veio o golpe em 64, o Castelo Branco em 65 dá um valor vultuoso para essas empresas norte-americanas, de novo, ele paga um valor a mais, a justificativa que o Castelo Branco dá, pelo que eu li no trabalho sobre esse fato, era de que a decisão do Brizola foi eivada por motivação ideológica. Porque naquela época, quando veio o golpe, criaram aquele falso temor de que os comunistas estavam vindo para o país para dominar o país, né? Então os militares, com o apoio da Igreja Católica na época, vieram, não, os comunistas estão vindo, vamos dar o golpe. Esse foi o discurso. E na verdade, a gente vai olhar para o passado e vai perceber que o Brizola estava defendendo o interesse da soberania nacional. Tanto que o PTB na época, que não é o PTB de agora, como eu falei, né? O PTB da época já tinha partido comunista na época, já tinha partidos de esquerda na época. O PTB não era de esquerda, ou era um centro-esquerda, porque eu vi que tinha uma era um centro-esquerda, né? Trabalhista, né? Centro-esquerda, e o Brizola, ele era esquerda. Dá para dizer que era de esquerda, sim. Eu não digo o PTB, né? Porque tinha uma divisão no PTB, o PTB do Jango, que era mais centro, e o PTB do Brizola era mais à esquerda. Mas agora te fazendo dentro desse espectro ideológico, assim, da questão do nacionalismo, do petróleo, existe uma comparação do Brizola com o PT hoje, com o Lula hoje? Dá para se fazer uma comparação nesse sentido? Olha, com o PT hoje, com o Brizola hoje, com o Lula hoje, não, eu acho que dá sim, mas é que a gente tem que ver o seguinte, ó, tu perguntou sobre os partidos hoje, tu quer ver? Ó, dentro do PMDB, né, a gente tem o Requião, e a gente tem o Meirelles. O Meirelles é o cara que adota e que quer seguir a política do Temer, que é essa mesma política de privatizações, de internacionalização, de venda de todo o patrimônio nacional, de colocar tudo na mão do outro, que o outro que faça, e deixar o mínimo para o governo fazer, a prática do Estado mínimo, certo? Já o Requião não, o Requião, que é dentro do próprio PMDB, ele vem com um discurso dizendo o seguinte, não, se nós formos eleitos, iremos buscar de volta toda a exploração do petróleo, os postos de petróleo são nossos, a Petrobras é nossa, a empresa elétrica é nossa, tudo é nosso, certo? Então, o discurso do nacionalismo, né, no Requião do PMDB, e o outro discurso, que é um discurso neoliberal, quase que dá para dizer totalmente entreguista, né, de todo o patrimônio nacional para quem quiser levar, que é do outro lado dentro do mesmo partido. E aí tu vê também o Ciro Gomes, né, com um discurso semelhante ao do Requião, que é um discurso nacionalista também, né, mas que também, por outro lado, prega que se ele for eleito, ele vai esvaziar o PMDB. Ele disse que é só fechar a torneira da corrupção do PMDB vai murchar. Isso eu vi numa entrevista. Exatamente. É só fechar a torneira. É só fechar a torneira. Achei tão fácil, né? E esses dois discursos, tanto do Requião quanto do que é do PMDB com o do Ciro Gomes, eles vão de encontro ao mesmo discurso do Lula, que é o discurso da nacionalização, né? E aí a gente olha, né, o que era o discurso
da Internacional Socialista, né, do início do século XX, que era um mundo internacionalista, né, tudo pertence ao mundo inteiro e tal. Então a esquerda brasileira hoje, ela é muito mais nacionalista, no meu ponto de vista, do que a direita. A direita brasileira hoje, ela não é nacionalista, ela é totalmente entreguista. Todo o patrimônio público, do patrimônio nacional, da água, né? Nós vivemos hoje em cima do aquífero Guarani, que é a maior reserva de água potável do planeta que tem, está aqui e provavelmente vai ser privatizado. Está sendo entregue por esses que estão governando agora com essa visão do Estado mínimo, né, do neoliberalismo. Coisa interessante, a lista da URG, se não me engano, ele disse assim que pega esses empresários rural, assim, o cara da soja, que tem um monte de soja e tal, ele diz assim que ele prega o Estado mínimo também, tem que vender tudo, tem que vender o banco, mas quando precisa de dinheiro para pagar uma dívida, para melhorar a terra, para expandir, ele vai lá no Banco Público. Ele vai lá no Banco do Brasil pedir dinheiro. Então, no Banco Brasil, no Banrisul, né? Existe agora a gente vê a propaganda na televisão, que é a propaganda do governo do estado aí, perguntando para as pessoas, olha só, o que você prefere? Que o governo do estado invista dinheiro na educação ou no Banrisul? Na saúde? Eu não vi, na saúde ou na Corsan? Entende? Não é mais ou menos por aí a fala, não é bem assim, mas é mais ou menos por aí. Agora, a Corsan é também como a Petrobras, uma empresa pública, claro. A gente vê, as pessoas falam, mas como é que seria o telefone hoje se não tivesse sido privatizada a CRT naquela vez? Tá, tranquilo, o telefone não é tão importante quanto a água, né? E a água, ela é necessário que ela chegue à casa das pessoas, no lugar mais distante que seja, sem pensar em lucratividade. Se a Corsan não for do Estado, muita gente pobre não terá água, certo? E a luz, né? Nós tivemos a privatização da energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul, a CE. Tá, tranquilo, a energia elétrica funciona, é a valor que é possível de pagar. Mas se não fosse o programa Luz para Todos, quantas pessoas do interior, de lugares mais distantes, não teriam acesso à energia elétrica e não tinham, né? Porque, na verdade, tem isso também, a função da empresa pública é essa. Não é tanto da lucratividade, porque essa empresa dá prejuízo. Mas qual é o lucro que ela dá para a sociedade que realmente necessita dessa empresa, né? Mas aí tem uma questão interessante que eu estava falando, porque depois, quando teve essa nacionalização, né, a encampação lá do Brizola, aí teve essa questão da empresa da CE, né? Porque antes era C com 2 E's, depois virou CE, Companhia Estadual. E teve uma questão interessante que daí depois, não sei se essa informação é correta, até seria bom se algum internauta puder nos dar a informação, que é o seguinte, que ela é uma empresa pública e paga boa parte da folha de pagamento dos servidores estaduais. Até queria ver se alguém puder nos dar essa informação da importância da CE, né? Porque é empresa pública. E é uma coisa interessante, ela pega um pouco a função do Estado como também uma espécie de empresa capitalista, como importante no progresso do país. Porque, por exemplo, tu falou essa questão do que é estratégico, né? No telefone agora não é estratégico, mas naquela época era. Ou, por exemplo, a aviação, né? A aviação, a Varig, o pessoal adora falar, a Varig é nossa e tal. Peraí, a Varig era de um alemão chamado Otto Meyer, que ele veio aqui para cá, disse que ele tinha ligações com o Partido Nazista, até porque encontraram eu te passei numa reportagem que foi do Sul 21, que o historiador encontrou uma coisa de delegacia, uma investigação policial, dando a informação de que tinha radiotransmissores guardados lá nos galpões do hangar da Varig, mas enfim, para ajudar o tal dos alemães na época da guerra. Mas assim, pelo que eu entendi ali nessa reportagem, na época era estratégica a aviação, como hoje é o satélite, né? Como é o petróleo e tal. O Estado entrou com 20%, comprou 20% das ações da Varig. Ou seja, ela foi uma empresa capitalista e foi lá. Por quê? Porque ela sabe que também pode gerar lucro. Então o Estado também pode ter empresas públicas que gerem lucro, que esses lucros retornem para a população. Para ser investido em outras áreas, né? O Banrisul também é um outro fator, como a Corsan, né? Banrisul. Porque também, olha, pensem, qual é o município do Rio Grande do Sul que não tem uma agência do Banrisul, né? Então... tirar do cartão, desculpa te incomodar. Vou passar o cartão aí do Banrisul, tem um monte de lugar que não aceita o cartão, daí...
Sim, aí eu digo assim, o único estado que não aceita o Banrisul é o Rio Grande do Sul, né? Porque... Sim, não aceitar o mas tô brincando. não aceitar o cartão do Banrisul também já faz parte de uma política de desmonte, né, da É estrutura do verdade. banco, talvez até pensando em privatizar a parte dos cartões do Banrisul. Mas falando isso, porque assim, o quanto é importante que um município muito pequeno, que tem poucos habitantes, que tenha no mínimo uma agência bancária, né? É verdade. E se tu não tiver uma agência do Banrisul, não vai ter uma agência do Itaú, do Bradesco, do Bamerinos, de não sei qual banco lá, porque Sim. não vai ter. E aí a gente tem, né, pelo menos isso. Também É estratégico para a empresa. Acaba cumprindo uma função social nesse sentido, porque nós teremos uma agência bancária em cada município do Rio Grande do Sul, e também porque ele é um banco que serve para ajudar a desenvolver a agricultura, desenvolver a indústria, né, no Rio Grande do Sul. Entendi. Como Bom, voltando um pouco para a greve dos caminhoneiros, né, que a gente está num saco de gato aqui do debate, que está muito rico, eu te pergunto o seguinte, fazendo um panorama, assim, para finalizar, e já estamos já mais ou menos a 20 minutos, né, 23 minutos já na conversa, para dar um panorama final, assim, Cláudio, professor Cláudio, com relação à greve, né, porque assim, essas mobilizações, os motivos que levam à greve, né, Sim. a uma greve em geral, quais são os motivos, assim? Olha só, os motivos que podem levar a uma greve, ou tu tem um sindicato muito forte por trás disso, e aí na greve dos caminhoneiros a gente notou que não teve nenhuma das grandes centrais sindicais, a gente pode dar nome a elas, né, do país, não tinha nenhuma delas por trás disso. O sindicato dos caminhoneiros, ele vem sendo enfraquecido depois também da reforma trabalhista, né, em função disso ele vem sendo enfraquecido como todos os outros sindicatos no Brasil. Então o primeiro fator, que é esse, não faz parte. Tá? Ou então, vamos supor que tivesse uma grande crise, uma grande calamidade pública acontecendo e tal, que faltasse comida e tal, não era isso que estava acontecendo também. O outro fator seria um conluio entre empresários, que na verdade aparece isso, né? Aparece muito bem no começo, então que realmente o início dessa greve foi um lockout, né? Porque os empresários resolveram solicitar que seus trabalhadores parassem, e junto com eles pararam também os outros que eram os caminhoneiros, né, que trabalham de forma individual, né, seus microempreendedores, né, caminhoneiros, e aí então gerou uma grande greve. Mas assim, ó, também uma prova disso é que é interessante, né? Parece que toda a população brasileira ficou ali observando a primeira negociação que aconteceu na quinta, na sexta-feira, dia 25, né, de maio, onde aceitaram, os caminhoneiros aceitaram o acordo do presidente Temer, mas daí uma outra parte disse, não, nós não aceitamos. Quem foi que aceitou? Quem aceitou foram os empresários. Então a outra parte, e que para eles não servia, não aceitou. Tá? Então, também voltando, né, lembrando do Chile, lá no Chile foi um golpe, né, os caminhoneiros foram usados para dar um golpe e derrubar o governo. Aqui no Brasil, a greve ela não partiu da vontade dos imperialistas norte-americanos, ela partiu da vontade dos brasileiros, que estavam vendo a necessidade de parar para que mudasse a política dos aumentos no óleo diesel. Tu acha que começou com um lockout e depois se tornou um movimento espontâneo, é isso? Começou como empresariado e depois continuou com... Porque na verdade o sentimento, a vontade de paralisação provavelmente já estava, né, em toda a categoria dos caminhoneiros, mas precisavam um pontapé inicial. Tá, então quer dizer que... lockout. Certo, mas que é a primeira etapa da greve. Pois é, mas daí talvez uma das etapas do golpe dentro do golpe. Exatamente. Também temos essa questão. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui. Te agradecer, professor Cláudio. E acho que nós vamos aguardar então uma pequena palestra que tu vai fazer sobre essa greve dos caminhoneiros do Chile, né? Sim, bem rapidamente, aí 10 minutos, bem mais rápida do que essa aqui, mas é em forma de palestra mesmo, porque é para a gente conseguir começar a alinhavar todos os aspectos e terminar. E o debate é legal também, porque também surgem outras questões no meio, né? Sim. Bem tranquilo. Perfeito. Certo? Muito obrigado, então, pessoal. Até lá. Até lá. E passa o chimarrão.